Salve, salve amigos do rádio, amantes da radiofonia. Estamos chegando aqui com o nosso 6º podcast TCM Memória do Rádio. De antemão já abraçando você que nos acompanha todas as sextas aqui no tcmnoticia.com.br. Bom, hoje 6º podcast, gente, 2 convidados muito especiais. O nosso tema de hoje é jornalismo no rádio, principalmente nos bons tempos do rádio AM, e jornalismo policial. Também vai entrar na nossa pauta de hoje. Para conversar com a gente, esses 2 feras da comunicação, Alcivan Isídio e Renato Severiano Filho. Quem não conhece essas 2 legendas do rádio moçoroense? Galera, sejam bem-vindos aqui para a gente trocar essa ideia. Renatão, prazer recebê-lo aqui, hein? Prazer meu, Tássio. Você que já foi da casa, né? Um tempão, né? Um tempão. Prazer é meu, foi muito bom e eu fiquei muito grato pelo convite, né? E estar aqui, principalmente aqui ao lado do nosso colega, a fera do jornalismo policial, Alcivan Vilar, né? O Alcivan Vilar. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito solicitado, viu? Você, seu nome aí, pra gente... Traga Renato no podcast aí, falar de jornalismo no rádio. Rapaz, não é bom, isso? Que bom. Resultado do seu trabalho. Alcivan, você que é da casa, né? Também dispensa apresentações. Bem-vindo aí, colega. Pois é, a expectativa era grande, né? Para esse podcast. Hoje estamos aqui, eu e o tio, o Renato. Isso, conhecido como tio. A gente vai mostrar um pouco aí, né? Através do podcast TCM, essa história do rádio moçoroense, principalmente no setor policial, essa trajetória que nós vivenciamos ainda hoje, não é isso? Perfeito, que muita coisa mudou também naquela época, né? Tanto do ponto de vista tecnológico, da comunicação, como também das ocorrências. Mas exatamente. A gente vai aprofundar isso aí. Exatamente. Na sequência. Quem começa a falar primeiro aí? O tio aí, pode... Você passa a bola aí? As honras pro tio aí? Se quiser deixar para os mais jovens, também não tem problema. Nem tanto assim mais jovem, né, tio? Maravilha. Ô, Renato, vamos voltar então lá. A gente vai começar sempre do início da carreira, né? Certo. Eu comecei em 1975, né? Eu entrei no rádio através de um concurso na Rádio Brau. Isso foi em junho de 1975. Aí fui aprovado, foram 3 aprovados, na realidade eu fui o primeiro. E lembra os outros quais foram, não? Edson foi terceiro e Tércio Andrade foi o segundo, né? Tércio, que inclusive depois ficou um tempo na Rural, pouco tempo, depois foi para a Rádio Itapuio, e hoje eu acho que ainda continua em Natal como... Ele adotou um nome artístico. Ele mudou... Kawasaki, uma coisa Tim assim. Kawasaki. Tim Kawasaki, isso. Que legal. É de Areia Branca, ele. Legal. Né? Foi muito tempo da Rede Tropical, né? Da FM Tropical em Natal. Então, aí eu comecei, não é? Eu fui para fazer programa, na realidade. E com pouco tempo depois fui indo, aí demorou muito não, eu entrei, aí passei também a redigir e apresentar noticiários, né? Mas eu comecei a minha história no rádio, foi assim, cheguei um teste para locutor, que era para substituir Veras Leite, que era uma legenda também. Veras tinha terminado a agronomia e estava indo cuidar da fazenda com o pai lá em Upanema e tudo. Certo. E precisava de alguém, então eu cheguei lá. Cheguei numa época muito boa, uma verdadeira escola. A grande faculdade, né? Né, Renato? Com certeza. Todo mundo que passou pela Rural diz, em príncipe capitaneada pelo grande Padre Américo, né? Muito exigente, né, Renato? Criterioso. Exigente, mas justo. Justo. Muito justo. Exigia. E aquilo, com o tempo, a gente foi vendo que aquela exigência foi muito salutar. Claro. Pelo menos eu vejo assim, foi muito salutar, porque foi um verdadeiro aprendizado. Se tivesse deixado, se fosse uma empresa, por exemplo, com a rédea solta, cada um à vontade, todos a navantu, então talvez eu não tivesse o aprendizado que tive. Porque com certeza não teria. Certamente. E os demais que passaram por lá, né? Porque eu peguei uma escola, tá? Se eu cheguei, para você ter uma ideia, redatores, Emery, Everi, redatores que apresentavam, e Nonato Silva. Aí tinha Costinha, que era só redator, não é? E como locutores, além de Veras, que estava deixando, que foi com quem eu aprendi. Essa galera era da primeira geração da Rural, da primeira geração. Aí tinha Emery e Everi, que eram apresentadores também, além de noticiários. Eles apresentavam alguns programas, tinha Duarte Neto e tinha a grande fera popular, que é Manuel Alves de Oliveira, Seu Mané. Pai Mané para uns, e eu costumo chamava muito de Seu Mané da Coalhada.
Nessa época ele também bombava no Joia Joia, né? Rural Joia Joia. Rural Joia Joia. Rural Joia Joia foi o maior absurdo de audiência que eu já vi em rádio. Maior audiência que eu já vi. Era uma enxurrada de cartas, né? E se misturavam as cartas. E até porque tinha um pessoal que os nomes eram parecidos. Era Nonato Silva, Renato Severiano, Donato de Castro. Só que Donato não apresentava. Mas também vinha carta em nome de Donato, né? Mas aí, sim, a Mary recebia cartas, Duarte Neto recebia cartas. Mas seu Mané não tinha comparação. Ele pegava essa galera toda e botava no bolso. Naquele jeito dele, era um verdadeiro showman. Perfeito. A gente vai aprofundar mais da parte do jornalismo na sequência da nossa conversa. E você, meu caro Alcivan Vilar? Alcivan Isídio, mas ficou Alcivan Vilar para a mídia, né? Por quê? Exatamente. Hoje, se você perguntar quem é Alcivan Isídio em Mossoró, ninguém sabe. Agora, quem é Alcivan Vilar? Esse nome eu devo a Wellington Lopes. Foi logo quando eu entrei na Rádio Libertadora, em 1987. Né? Zé Geraldo era o diretor, Dr. Milton tinha acabado de deixar a direção da rádio, passou para João Henrique e Zé Geraldo. E Zé Geraldo, o saudoso Zé Geraldo, ele já me conhecia desde a casa do estudante de Caicó, que a gente morou muito tempo junto lá. E quando eu cheguei aqui, ele já sabia que eu gostava de rádio e disse: Silvão, eu vou levar você para fazer um teste lá na Rádio Libertadora. Mas antes disso você fazia uns flashzinhos lá de Janduís, Janduís, né? na década de 80, né? Eu fazia... Que você veio tinha uma difusora lá. Lá era a rádio difusora do município. A boca de ferro na cidade. Boca de ferro em cada canto da cidade. E eu era o locutor. Anunciava missa. Isso, tudo. Tudo, né? Tudo. Informes da prefeitura. Aí aqui e acolá eu fazia um flashzinho já fiz para a Rádio Rural, era o correspondente de Janduís, eu acho que na época do Duarte Neto, né? E também para a difusora eu fazia uns flashzinhos. Aí eu não tive mais nenhuma dificuldade de entrar no rádio. Ele disse: você topa fazer um teste aqui na Libertadora e você vai para a área policial. Eu digo: olha aí. Vamos. Cheio de feras, porque lá tinha Nazareno Martins, né? Saudoso Nazareno Martins. Era o De Olho na Cidade. De Olho na Cidade, que era o programa, o carro-chefe policial da Libertadora, né? Rivalizava com Cidade Aflita. Lá né? da difusora, né? Isso. Aí tinha o Jomar Valência também, né? Muito bom. Tinha Rui Maurício, que era uma fera, né? No jornalismo. Eu digo, aqui eu vou aprendendo aqui aos poucos. Devo muito a Rui também, que Deus o tenha, no saudoso Rui Maurício. Importante. E ele me dava muita orientação, assim, pronto. Deu tudo certo. Você foi pra rua? Fui pra rua, passei 16 anos na Rádio Libertadora. E no nome, né, o Wellington dizia: pá, o Silvan, o Wellington era disc jockey lá, né? Esse nome Isídio, pro rádio não dá muito certo, não. Eu digo, então, invento um aí. Naquela época daquela novela que tinha Renato Vilar, né? Aí ele disse: pronto, você não vai ser Alcivan Vilar. Olha aí. E pegou, até hoje. Sonorizou bem, né? Todo mundo só me chama Alcivan Vilar. Nós estamos falando aí de Mossoró com a 4ª Rádio AM. Isso, a Libertadora. O advento já da Libertadora. Da Libertadora, isso. Porque até então a gente só tinha as 3, não é? Só tinha as 3. Difusora Rural Itapuí. Aí foi o ano de 80 e... 87, mas a Libertadora já estava no ar há muito tempo, né? Sim, 87 quando você começou. Comecei no rádio na Libertadora. A Libertadora ela já estava... Já estava desde 83. Exatamente. Eu entendi o que Renato colocou, é exatamente isso. Porque registrando realmente que já era a 4ª rádio, né, da cidade acontecendo. Ô Renato, você se notabilizou no jornalismo mesmo, não foi? Você foi ser redator, apresentou programas de entretenimento, mas se ficou com uma marca forte no jornalismo. E me conta aí como era a cobertura naqueles tempos, pra gente começar assim. O interessante, eu fui para ser apresentador, não é? Programas. E acabei passando mais tempo mesmo depois que eu entrei no jornalismo. A minha carreira foi muito mais longa nesse aspecto aí do jornalismo. Eu apresentava programas, e na Rural tinha de hora em hora os informativos, né, de hora em hora. Aí os meninos já deixavam redigidos. Tu apresentava qual programa?
eu apresentava o Parada das Paradas. Certo. Aproveitou o mesmo nome do programa que Veras apresentava quando eu comecei, das 10 às 11 horas. Eu vinha logo depois de Seu Mané, o Joia Joia, que era das 9 às 11. Aí depois vinha o Emery, o carro de praça, Everi com o carro de praça. O tal famoso carro de praça. Carro de praça, né? Isso aí, em que ano isso aí? Acho que não foi do meu tempo, não. Aí. Bom, eu comecei em 75, isso aí, 76 em diante já. Eu já estava lá pelo Siridó ainda. Tava. Aí, Tássio, eu comecei assim, aí de hora em hora, geralmente quando eu estava à noite, que eu também fazia à noite, fui para o Super Dimensão das 8h30 até as 11, né? Porque 11 horas começava o Transavançando e era Nonato Silva. Era madrugada. Ia até 1 hora, que é a programação. Transavançando. E depois, quando o Nonato terminou a agronomia, que foi embora para o norte, lá para o Pará, aí eu passei para fechar a rádio. Aí eu fui para 1 hora da madrugada também. E Transavançando é esse nome que eu resgatei, não é? Que estou usando lá agora no programa lá que eu faço de 8, das 9 às 11 lá na Sal da Terra, né? Web Rádio Sal da Terra. Web Rádio Sal da Terra. Legal, uma história. Aí então assim, apresentava os das 9 e os das 10 à noite. E sozinho, né? Pra gente mexer com tudo, mexer nas carrapetas, como chamava, né? E eu fazia os jornais que os meninos já deixavam lá redigidos. E por aí foi. E fui apresentando e eu, graças a Deus, eu sempre tinha uma voz boa, um timbre bom, uma dicção joia também. Agradável. Agradável, e se encaixava naquele perfil de noticiarista. Que era o que o Padre Simonetti queria. E, além disso, eu fui me encaixando também, eu fui redigindo, comecei a redigir. Aí pronto, aí teve época que eu deixava de apresentar, que eu estava mais só redigindo mesmo. Teve período também que eu fiquei na discoteca, preparando a programação. O locutor o radialista versátil, né? Versátil. Tem que mexer com tudo. E os programas de jornalismo mais contundentes da Rural, era o Rural Levar o Mundo à Sua Casa? Esse era o carro-chefe, né? Era o carro-chefe, A Rural Leva o Mundo à Sua Casa, a primeira e a segunda edição, porque tinha outra, meio-dia, um pouquinho antes do meio-dia, né? De 11h30, porque meio-dia entrava impreterivelmente o comentário da Rural, que era a marca, e era o ponto de vista da emissora, o comentário da Rural, escrito e apresentado pelo Monsenhor Américo Simonetti. Esse era... Já viu Ponto por Ponto também, nesta época? Programa Ponto por Ponto? Veio logo depois. Logo depois, com o Emery, não foi? O ponto veio logo depois. Com o Emery Costa. Sensacional. A Rural tem uns nomes de programas assim bem originais, né? Eu não salvo engano, eu tenho na minha pesquisa, não sei se é José Nilson. José Nilson, José Nilson foi da primeira... José Nilson Rodrigues, perfeito. Ele foi um grande produtor também da Rural, bolou muitos programas naquela primeira geração. Eu sou depois. Você é depois. Você não alcançou, por exemplo, François Paiva? Não. Quando você chegou, ele saiu. Acho que ele saiu em 72. Na ativa, não. François foi o primeiro redator do primeiro concurso em 63, foi François. Mas eu lembro muito bem desse pessoal. Jaci Gugel alcançou? Alcancei. Inclusive, Jaci foi produtora durante um período do Rural Sua Amiga, que eu apresentava das 7h30 até as 9 horas. Eu apresentei durante um bom tempo. Jaci, vamos fazer o registro, Jaci ela foi a primeira mulher a apresentar noticiário no rádio aqui na cidade. Jaci Gugel, na Rural, porque a primeira locutora a falar como locutora tradicional, convencional, foi... A Glaí, não? Não. Nos anos 50 foi Cleide Siqueira. Né? Nos anos 60, aí tiveram outras, tal, quanto apoio, mas de noticiário foi... Jaci Gugel. Jaci Gugel, salvo engano, Ivanilda Linhares 6 também na Tapuio. Né? Salvo engano, eu teria que conferir nas minhas anotações. Diga aí, Alcivan, quer falar mais alguma coisa, Renato, para acrescentar aí dessa parte? Não, tá. Do jornalismo? Tá tranquilo. A Rural não entrava muito na parte da política não, né, o Renato? Essa briga era mais ferrenha entre os jornalistas da Difusora e da Tapuio. A política partidária. Mas a Rural sempre teve a política dela. Sabe? Ela sempre foi muito defensora, né, das ideologias. A orientação católica, né? A linha da igreja. E a Rural, logicamente que ela tinha o ponto de vista dela e fazia a sua política. A política da igreja, aí ela assumia, né, com unhas e dentes. Mas aquela questão da política partidária, não. Aí passava por cima da Rural. Ia da Difusora aqui no Caiçara, no antigo cinema Caiçara, para o outro cinema lá, o então Cinecide,
onde a Rádio Tapuio ficava, né, por trás, na rua Almeida Castro. Mas a Rural sempre teve a sua política, né? Mais isenta, né? Mais isenta. Aquela política da igreja aí, não, ela assumia mesmo. Até porque era uma emissora, assim como as outras emissoras de educação rural, até então de educação rural, que seguiam essa mesma linha, né, de orientação católica. A Rural de Caicó, a Rural de Natal e a daqui, que depois, aí por uma questão, se desmembraram, não é? E passaram de emissora de educação, passaram para a fundação, e cada uma passou a ter vida própria administrativamente, não é? Tanto a de Caicó, e aí mudou o nome, teve a Fundação Paz na Terra, aqui a Fundação Santa Luzia, e por aí foi. Muito bem, mas era impressionante mesmo essa disputa política no rádio do passado, porque cada emissora cobria seu próprio comício, né? No caso já mais para cá, como diz a história. De 80 para cá, 90 para cá. A história era outra, né? Tinha a difusora que cobria a parte dos Alves, né? E a Libertadora cobria a parte dos Maias. Os comícios, até os comícios a gente fazia cobertura. Isso. E uma parte das rádios de Mossoró, eu encontrei na minha pesquisa que eu fiz para o lançamento do livro, eu detectei que, à exceção da Rádio Rural e talvez da difusora no início, porque foi uma junção de toda a sociedade de Mossoró em prol de um veículo de comunicação, à exceção desses dois momentos, todas as outras rádios que vieram, surgiram, teve antes uma divergência política. Sabia disso? A Tapuio, em 53, porque os irmãos Rosado, em 55, não tinham espaço mais na difusora de Paulo Gutenberg, tiveram que providenciar sua própria rádio. A difusora, aliás, a Libertadora em 83 foi uma dissidência, Tarcísio Maia com os irmãos. Isso. Né? E depois, quando eles se viram também, a Tapuio, a própria 93, foi uma dissidência que começou numa briga política entre Van e Dizuí, que Dizuí era o controlador da Tapuio. Aquela história que tinha a candidatura de Laíre e tal, não havia consenso. Então, Dizuí arrumou uma emissora naquela famosa festa das concessões do governo Sarney, que deu concessões aí a todos os correligionários. Que seria a Tapuio, né? Como? A 93. A 93, que foi a Rede Resistência. Sim, a Resistência. Só fazendo esse registro aqui na nossa conversa. Interessante. Mas, Alcivan, como era fazer cobertura policial naquele tempo, meu amigo? Hoje nós temos o quê? Nós temos uma Mossoró... Hoje estamos com quantos homicídios já hoje, 2023? Estamos com 26, né? 26. Ano passado fechou quanto? Foram 180 e uns quebrados. Segue a média, né? Mais de 100 todo ano. 100. E naquela época, Alcivan Vilar, quais eram as ocorrências que vocês... Naquela época era muito difícil fazer polícia. Não tinha ocorrência. Tinha um cabo que estava num bar bebendo, começava a brigar com o outro, um dava uma tapa no outro. Briguinha de tapa, né? Briga de tapa, aí ia para o presídio, né? Isso era a famosa desordem? Desordem. Inclusive... Embriaguez. Quem ainda salvava o jornalismo policial era o sargento Romão, o saudoso. Ele era o comandante lá do Mota Neto. Se lembra? Lembro. Lá tinha um xadrezinho do Mota Neto. Quem salvava a imprensa era ele, porque ele botava moral e prendia quem fazia desordem. Na segunda-feira, a gente ia para lá, aí tinha 5, 6 cabas presos. E o sargento dava aquela entrevista pra gente. Em um ano, Mossoró registrava 10 homicídios, cara. Um ano, durante era a média. Um ano, a média. Eu peguei um recorte de jornal que em 73 foram 6 homicídios em Mossoró. Você vê, você está falando de homicídio. A questão de tráfico, por exemplo, né? Não tinha também. Não tinha droga, né? Não tinha. A questão de vício, não havia dependência química, não é? Aí depois que entrou o crack aqui em Mossoró, aí, meu amigo, aí os homicídios começaram, a droga em si, né? E se deu mais fortemente depois dos anos 2000 para cá. Você tem uma ideia, no ano de 2011, que foi o mais violento de toda a história, nós tivemos quase 250 homicídios. É o recorde até agora. E essa crescente colocou Mossoró como a cidade mais violenta do Brasil, infeliz título, né? E a rota do tráfico, né? E rota do tráfico. Aí eu lhe pergunto, do ponto de vista da cobertura, ficou mais facilitado fazer? As ocorrências aumentaram, né? Hoje você tem pauta, mas para fazer o trabalho no dia a dia ficou mais
facilitado? Você fala hoje ou no passado? Hoje. Tem mais barreiras? Não tem barreiras, não. Muito mais Porque, facilitado. por exemplo, tem algumas restrições até de entrevistar, o próprio preso não pode mais, o delegado... Exatamente, ocorreram algumas restrições. Do ponto de vista da lei, né? Hoje você não pode mais, dentro de uma unidade prisional, você não pode mais filmar um preso, você não pode filmar um preso dentro de uma delegacia. Isso no caso da TV, né? Na TV, e internet, né? E no rádio, naquela época, não tinha entrevista também, só com as autoridades. Hoje, para você fazer uma entrevista, tem que ser com um comandante, um sargento, um cabo, um soldado. Não pode mais dar entrevista, porque a ordem vem lá de cima, né? Perfeito. E ser repórter policial, Alcivan? É muito difícil. Queria que você falasse um pouco. Olha, é assim, muito difícil porque a gente vai falar mal de alguém. Aí fere um familiar, fere o próprio. Tem uns não, que gostam... Falar mal que você diz como assim? Registrar o fato. Registrar o fato, você vai dizer que fulano... Deu o que aconteceu, falou a verdade. Falou a verdade, mas a família não aceita, né? A família não aceita... E fica aquela confusão toda. É uma das áreas do jornalismo mais complicada, é o policial. Há casos, desculpa, Simão, há casos também, Tássio, que, por exemplo, às vezes, né, um familiar ou um amigo, alguém, sabe aquela história, alguém disse, não sei o quê, vai tomar satisfação com você ou com o veículo por informação que você não deu, entendeu? Perfeito. Porque viu em algum lugar, ou alguém viu e repassou essa informação e passou diferente da realidade, aí vem tomar satisfação com você, muitas vezes vem ameaçar, não é? Vai para o próprio veículo. Quantas vezes você vai ter que mostrar aquela matéria? Eu não fiz isso. O que foi posto é isso aqui. Exatamente. Renato que trabalhou no Ronda Policial da TCM, né, Renato? Um tempão, né? Tanto na rua como na apresentação. Na apresentação, né? Eu estive dos dois lados da moeda. Dos dois lados. Na realidade, eu comecei o Ronda, né? Isso, é o precursor. Eu e Moisés começamos. Moisés Albuquerque. Moisés apresentava e eu estava na rua. Não é? Perfeito. Mas no rádio em si você ficou mais na parte de noticiário, né? Apresentação, né? De estúdio, não foi? Foi, mas também eu fui para a rua. Ia para a rua, mas pautas gerais, pautas abertas, política, o que viesse. Específica policial, especificamente não. Mas assim, no contexto geral, então eu estava ali. Porque você sabe, a gente é uma espécie de generalista, né? Um clínico geral, como se diz, não é? Então a gente vai... Cobrindo todos os setores. Cobrindo todos os setores. Na Libertadora, por exemplo, eu fui controlista. Quando não tinha, eu fazia controlista. Operava mesa de som. Eu fazia locução. Eu fazia o jornalismo, o noticiário, né? Aquela rede tropical de notícias, que era com 9 emissoras. Eu é que apresentava. Fazia tudo. Fantástico. Cobrava o escanteio e fazia o gol. O gol. Alcivan, naquela época, a gente está chegando ao final aqui, já fui informado, mas hoje, como tem Renato Severiano e Alcivan Vilar, Moisés Albuquerque vai entender muito bem, a gente vai acrescentar mais 5 minutos aí, viu, o Marcelino? Alcivan, naquela época disputava a audiência policial Cidade Aflita e o De Olho na Cidade. De Olho na Cidade. Que era com Nazareno Martins. E o Cidade Aflita já era com Zé Antônio, né? Era Edmilson Lucena. Edmilson estourando lá na audiência, exatamente. Né? Nos anos 80. Aí Edmilson entrou na política, né? Foi ser vereador, presidente da Câmara. E Zé Antônio assumiu em 87. Passou a bola para Zé Antônio. Perfeito. O grande fato daquela época foi o assalto do Banorte, em Mossoró? Isso. Um assalto, entre aspas, né? Porque, falando corretamente, ali não houve assalto. O cara entrou no banco sem arma, com um saquinho de soro, né? Dizendo que estava contaminado. No linguajar popular do meu policial, deu uma sugestão. Uma sugestão, né? Foi ruim para ele porque acabou morrendo, né? Falcone. Acabou morrendo. 1980 e alguma coisa, né? E 6 e 5, mais ou menos. Não. Por aí. Ficar devendo a informação aí, mas foi 80 alguma coisa. Eu acho que depois de 88, não? 87, 88, por aí. Inclusive, quem era o mediador era Jomar Valença, que trabalhava com a gente, né? Eu fiz alguns flashes de lá também. E terminou naquela situação. Você já foi ameaçado na sua atividade alguma vez? Já sim. Lida com isso tranquilamente. Ameaças por mensagem de WhatsApp. Hoje em dia. Ameaça acaba quando fala frente a frente.
né? O cara mandar uma mensagem para você lhe ameaçando, eu acho que isso aí não, a gente sai pela tangente. Perfeito. Diga, Renato, você ia falar? O pior é que você nunca sabe se é verdade, né? Nunca sabe, O cunho de verdade que tem nessa mensagem, né? Exatamente, nessa ameaça. Pode ser um blefe, né? É verdade. Muito bem. Gente, chegando ao final aí, Marcelino, vamos então à nossa parte das fotografias, aí aqui na tela do nosso podcast aqui, TCM 95, nosso 6º podcast. Vamos lá, vamos começar com as lembranças aqui de Alcivan Vilar. Diga aí, Alcivan Vilar, quando é que foi esse evento aí, você consegue... Agripino já era governador aí, não? Tava na campanha aí, né? Tava na campanha. Deve ser 94, 90. Silveira Neto. Silveira Neto, ó. Silveira Neto também trabalhou bastante no rádio, né? Silveira Neto. E a gente passava o comício todo transmitindo. Não tinha essa questão de justiça eleitoral, não impedia, não. Isso. Vicente a legislação. Rego, Duarte Neto. Vicente Rego ao lado de Betinho Rosado aí? E Duarte Neto entre os dois. Nessa época era um sufoco, realmente, como a gente já tocou aqui no início, o repórter, o radialista tinha que cobrir o comício do começo até o fim daquele partido que fosse alinhado com o dono da emissora. Exatamente. Né? E geralmente as emissoras eram dos políticos, como a Libertadora era de Agripino e Tarcísio Maia. Aqui em Mossoró a exceção era a Rádio Rural. Vamos à próxima aí, Marcelina, por favor. Mais uma cobertura. Olha, tá Elisângela Moura. Nossa amiga Elisângela Moura, rapaz. Tá aí, ó. Alcivan. Júnior Costa. Aí era Elisângela Difusora, Silveira Neto Rádio Rural e eu, Libertadora. E essa dupla estava sempre junto. Silveira e Alcivan. Era comum. Comum. Era, além de muito amigos, repórteres de rua. Repórter de rua, amigos, competentes. Eles estavam ali cobrindo, estavam muito... Souza Neto lá atrás, que desapareceu até hoje, ninguém sabe, né, rapaz? Verdade. Silveira pela Rural e Alcivan na Libertadora. E a Elisângela pela Difusora. E a Elisângela na Difusora. Aí, os 3 repórteres de rua dos anos 80 aí cobrindo os acontecimentos aí na ocasião com a então prefeita Rosalba Ciarlino. Exatamente. Vamos à próxima, a Marcelino, por favor. Esse carrinho aí ficou famoso em Mossoró. Aí era o Branquinho da comunicação. Tinha uma vinhetinha, fala, Branquinho. Aí eu entrava. Aí legal, né? Fala, Branquinho, Alcivan Vilar, onde é que você tá, Alcivan? Aí você entrava no Flash. Eu entrava no Flash. Era dava mais notícias da comunidade. A gente fazia tudo, né, lá. Tá aí, rádio reportagem, Rádio Libertadora, reportagem, o Fiat Uno branco, o famoso Branquinho da comunicação. Da comunicação. Saudades, Alcivan? Muito saudade. Hoje tá melhor, né? Tá Hoje melhor. A gente, né? Muito bom, garoto, é isso aí. Show de bola. Vamos lá, então. Renato Severiano agora, Marcelina. Renato, o prédio da Rádio Rural, que lembranças lhe traz? Muitas e boas, por sinal. Hoje, por exemplo... Da antiga Rádio Rural ainda. Antiga sede, pois não. Hoje, por exemplo, quando eu passo em frente àquele prédio, você dá uma dor no peito, sabe? Nostalgia. Nostalgia, para ver como é que está lá. E assim, 2 períodos que eu passei lá foram mais de 19 anos, né? Quer dizer, uma vida deixada aí nesse prédio, né? Muitas histórias aí dentro. Muitas histórias. Muitas emoções. Demais. Né? Aqueles shows de A Mais Bela Voz aí na frente, né? Desse prédio. Os shows nas festas de Santa Luzia. A parte popular da festa de Santa Luzia era a Rádio Rural que fazia. Aquela que lembrança boa, né? As festas de juninas, as jecanas, o pau de sebo. Tem muita lembrança, né? Os amigos, os companheiros, né? Por aí, nesse prédio, por exemplo, eu acompanhei a mudança da emissora, de emissora de educação rural para a Rádio Rural. Perfeito. Né? Passando para a fundação. Uma história, né? Uma história. Sem dúvida, Renato Severiano. Vamos à próxima aí, Marcelino. Vamos. Pátria Américo. Tentei dar uma melhorada na qualidade dessa imagem aí, peguei na internet, mas tá aí você apresentando, acho que era um noticiário com o Padre Américo. Era com o Padre Américo. Isso aí eu já tinha voltado de Rio Branco, nessa época eu já usava gravata no dia a dia. Maravilha. Eu já tinha voltado do Acre, foi no meu 2º período pela Rádio Rural. Muito aí bom. eu com o Monsenhor, era alguma coisa, não sei se era o lançamento do projeto de A Mais Bela Voz, era uma coisa assim que estava apresentando, sabe? Era um noticiário. Se não me engano, era o lançamento. Eu acho que de A Mais Bela Voz era alguma coisa assim. Eu estava apresentando com ele, e ele esmiuçando, né, dando as minúcias do projeto, de como seria. Se não me engano, esse foi esse momento aí. E tá aí, ficou o registro para a história, você e o Padre Américo, eternizados nessa foto. Vamos à próxima e última aí, por favor, Marcelino.
Gostaria que você dissesse pra gente, aí nós temos Emery Costa e o ex-prefeito de Mossoró, não é isso? Antônio Rodrigues, né? Antônio Rodrigues Neto. O que é que representa a figura? Porque é uma pessoa que infelizmente nos deixou, ele já não está mais entre nós, mas tem um grande papel na comunicação de Mossoró. Eu escolhi essa foto também, Renato, para fazer esse registro. O que é que representa a história e a memória de Emery Costa para o Rádio Mossoró? Você que conviveu diretamente no trabalho, no dia a dia com ele. Nessa foto, além dele, tem o Monsenhor Américo, né? Lá à direita. Ali no canto aqui, né? De braços cruzados. Não é do meu tempo, não, essa foto. É um pouco mais antiga, exatamente. Agora, fala Emery Costa, eu digo que Emery, particularmente, foi o meu grande professor. Né? Como eu peguei uma equipe muito boa e muito afinada na Rádio Rural, graças a Deus eu aprendi bastante com eles, mas Emery era o cara, por exemplo, eu achava assim, eu ficava boquiaberto, sabe? Vendo o Emery. Eu ainda não estava bem familiarizado com a questão da redação. Eu estava olhando, vendo, né? Isso. Captando, pegando uma coisa aqui e ali. Mas Emery, Tássio, ele redigia muito rápido, pensava rápido. A Emery, às vezes, fazia um noticiário de 15 minutos, Alcivan, ele apenas fazia uns tópicos, não é? Fazia uns tópicos dos assuntos e ali ele fazia o jornal. Desenvolvia toda a redação. Toda a redação, rapaz. E não era coisa gravada, não. Era um programa, ele entrava, era ao vivo, né? Ele chegava e fazia aquele programa, um noticiário todinho, ficava assim, coisa. Aí lá com os tempos eu também andei metido a isso, né? Mas eu fui aprendendo a fazer uns tópicozinhos e alguma coisa. Mas não na totalidade como ele fazia, só dependendo das situações. Como em alguns ao vivo, e aí já na televisão também, só alguns pontos, e aí você vai e desenvolve, né? Sem dúvida. Mas Emery foi um grande nome. Muito embora, para mim, a melhor voz do rádio moçoroense tenha sido a do irmão dele, de Emery. De Emery Costa. Até hoje tem vinheta rolando tem com vinheta, ele né? Rural, né? Eu acho que para mim a melhor voz foi a de Emery. Dizia muito, Renato, abra a boca. Fale pausadamente, abra a boca. E ele era um cara que pouco abria a boca para dizer, e as palavras saíam assim, naturalmente, e você não perdia uma. Entendeu? Fantástico. Agora, Emery, no geral, para mim, foi o mestre. Perfeito. Tá aí o registro aí do grande Emery Costa, uma das figuras lendárias, legendárias também do rádio de Mossoró. Gente, vamos chegando ao final, só temos esse tempo, né? Gostaria de ter uma hora ou mais com vocês, mas já deu para fazer. Quando tiver, chama amanhã de novo, né? Gostou, né, Renato? Eu gostei. Bom pra gente falar de coisa boa. 30% de história só, né? 30%. Vai ficar o resto pro nosso livro aí. Valeu, então. Diga aí, Alcivão, o que é que representa a importância de a gente trazer esse resgate da memória do rádio? Muita gente não sabe o que aconteceu através do rádio, né? Não conhecia bem o rádio. E o podcast agora vai mostrar realmente, mostrando as figuras que passaram pelo rádio, né? Isso aí é muito importante. Obrigado, garoto Alcivan Vilar. Vai trabalhar agora, Agora vamos pra rua, né? Vai pra rua. Grande abraço. Renatão, prazer demais. Prazer foi meu. Chegou aqui na TCM, todo mundo abraçou, cumprimentou. Olha o tio pra aqui, o tio pra ali. Foi lá na redação, quase que ninguém deixava soltar. Isso é muito bom. Rapaz, esse reconhecimento. Eu fico muito feliz com essa coisa, sabe? Essa recepção. Uma prova que eu fui bem quisto aqui, né? Isso, plantou boas sementes. Graças a Deus eu planto boas sementes. Regada com água da chuva. Que é aquela cresce rápido, né? É isso aí. Diga aí o que é que representa a memória do rádio para você, pra gente encerrar aqui. Representa muita coisa. Eu acho que representa tudo, né? Para nós, por exemplo, eu acho que é a essência da nossa produção, não é, Silvana? E isso nós estamos falando de uma vertente só, que é o rádio AM, da amplitude modulada, né? Tem outra vertente que veio um pouquinho depois, a FM, a frequência modulada, que também tem a sua importância e tem a sua história. Mas eu acho que nós, que pegamos essa época de AM só, não é? Eu acho que a gente teve uma escola muito interessante, um aprendizado muito bom, até porque fazer rádio era muito diferente do que se tem hoje, não é? Mas todos, tanto o pessoal naquele tempo e a turma mais recente que pegou com mais modernidade, todos têm uma importância, eu acho que um significado muito grande e uma importância no desenvolvimento e no que é a telefonia.
Potiguar e mais especificamente A radiofonia. A radiofonia, A perdão. radiofonia. A radiofonia moçoroense. Valeu, Renato. Obrigado por ter Obrigado a vindo você, conosco aqui. rapaz, foi um Valeu, prazer. Zação. Beleza. Viu? Grande abraço aí, foi muito bom conversar com vocês. Se eu soubesse que era conhecer, eu tinha vindo logo mais cedo, rapaz. É uma fera. Gente, encerrando aí o nosso 6º podcast podcast TCM Memória do Rádio, aqui no tcmnoticia.com.br. Curta aí, próxima sexta a gente volta com mais um. Abraço!